Que a paz do Senhor alcance você agora, exatamente onde você está. Antes de qualquer palavra mais profunda, apenas respire. Respire lentamente, como quem finalmente encontra um lugar seguro depois de um dia longo demais. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração apertado. Talvez você esteja cansado de ser forte para todos, mas não ter ninguém para ser forte por você. Talvez seu casamento esteja frio, silencioso, distante. Talvez seus filhos estejam tomando caminhos que você não consegue controlar. Talvez a saúde esteja frágil. Talvez as contas estejam acumulando. Talvez o medo esteja visitando suas madrugadas e você não fala sobre isso com quase ninguém. Mas Deus sabe. Deus vê o que ninguém vê. Ele vê as lágrimas que você enxuga antes que alguém perceba. Ele ouve as orações sussurradas no escuro. Ele conhece o peso que você carrega no peito. Agora, permita que esta oração se torne um abrigo. Imagine sua casa neste instante. Mesmo que você não esteja nela agora, visualize-a. Cada cômodo, cada parede, cada porta. Agora veja, pela fé, uma luz suave descendo do céu. Não uma luz agressiva, mas uma luz morna, acolhedora, protetora. Essa luz toca o telhado da sua casa, desce pelas paredes, entra pelas janelas, preenche cada espaço. É a presença de Deus. E enquanto essa luz invade seu lar, tudo o que não pertence ao reino começa a perder força. Respire novamente. Porque hoje nós não estamos apenas fazendo uma oração. Estamos estabelecendo território espiritual. A sua casa pertence ao Senhor. O seu casamento pertence ao Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Sua saúde pertence ao Senhor. Sua vida financeira pertence ao Senhor. E o Salmo 91 não é apenas um texto bonito. É uma declaração de posicionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Hoje nós escolhemos habitar, não visitar, habitar. Habitar significa permanecer, significa confiar mesmo quando não entendemos, significa descansar mesmo quando o cenário parece instável. Talvez o seu casamento esteja atravessando um deserto, conversas que viraram discussões, silêncios que viraram muros, olhares que já não se encontram como antes, mas ouça isso com o coração aberto. Desertos não são finais, são processos. E o Deus que sustenta no deserto é o mesmo que restaura no jardim. Talvez você esteja preocupado com seus filhos. Talvez um deles esteja distante emocionalmente. Talvez esteja envolvido com amizades erradas. Talvez você sinta que perdeu influência. Talvez você ore e pareça que nada muda. Mas Deus alcança onde você não pode ir. Ele entra em lugares que você nem imagina. Ele fala em momentos que você desconhece. Ele guarda enquanto você dorme. Agora imagine seus filhos sendo envolvidos por essa mesma luz que cobre sua casa. Veja essa luz tocando a mente deles, afastando confusão, quebrando mentiras, desfazendo influências destrutivas. Você pode não ver ainda, mas Deus já está se movendo. E se a sua luta é na saúde, se o seu corpo tem sentido cansaço constante, se exames trouxeram medo, se a ansiedade tem roubado seu sono, ouça isso. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Salmo 91 fala de proteção invisível. Existem livramentos que você nunca saberá que aconteceram. Existem acidentes que foram evitados. Existem doenças que não avançaram. Existem diagnósticos que não prosperaram, porque há anjos designados ao seu respeito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Não é metáfora, é promessa. E quando falamos da área financeira, talvez você esteja cansado de fazer contas e elas nunca fecharem. Talvez exista medo de perder o emprego. Talvez você sinta vergonha de dívidas acumuladas.
Talvez você carregue a pressão de sustentar todos. Mas escute com calma. O mesmo Deus que protege é o Deus que provê. Proteção e provisão caminham juntas no reino. Agora, vamos dar um passo mais profundo. Feche seus olhos se puder. Imagine você segurando nas mãos tudo aquilo que tem tirado sua paz. Seu casamento, seus filhos, sua saúde, suas finanças. Veja como se fossem pedras pesadas. Agora visualize uma cruz diante de você. Não uma imagem distante, mas uma cruz próxima, real, presente. E lentamente, coloque cada pedra aos pés dessa cruz, uma por uma, sem pressa. Enquanto você entrega, sinta seus ombros ficando mais leves, porque a palavra diz que ele é refúgio e fortaleza. Refúgio é lugar de proteção, fortaleza é lugar de segurança. Você não está sozinho nessa batalha. Talvez você tenha se sentido sozinho, mas não está. E agora começamos a avançar espiritualmente, porque não basta apenas desejar paz, é preciso estabelecer autoridade. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que toda força de divisão que tentou entrar neste casamento perde o direito de agir. Toda semente de frieza emocional, toda raiz de mágoa silenciosa, toda lembrança que alimenta ressentimento, perde força agora. O amor que parecia adormecido começa a ser despertado. A comunicação que estava bloqueada começa a ser restaurada. Porque onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Sobre seus filhos, declaramos que nenhuma influência maligna terá domínio, que nenhuma amizade destrutiva prevalecerá, que nenhuma decisão precipitada determinará o destino deles. Eles pertencem ao Senhor. Sobre sua saúde, toda a opressão de medo é quebrada, toda a ansiedade noturna é silenciada, todo o ciclo de insônia é interrompido. E sobre suas finanças, toda a mentalidade de escassez é substituída por confiança. Toda porta fechada injustamente começa a se mover. Toda estagnação começa a ceder. Mas ainda estamos apenas começando. Porque existe algo mais profundo que Deus deseja fazer nesta oração. E à medida que avançamos, você vai perceber que não é apenas uma intercessão, é um reposicionamento espiritual. Continue comigo. Respire novamente. Porque o esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um estado espiritual. E você está entrando nele agora. Se esta oração já está tocando seu coração, escreva no seu íntimo: eu entrego. Porque quem entrega, descansa. E quem descansa, vê Deus agir. Nós ainda vamos mergulhar mais fundo. Vamos tocar áreas que talvez você nunca verbalizou. Vamos aplicar a palavra de forma ainda mais específica sobre sua família. Mas por agora, permaneça, sinta, receba. A presença está aqui e nós vamos continuar avançando, passo a passo, até que a paz seja maior que o medo. Permaneça nesse lugar. Não tenha pressa. Porque quando decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo, algo começa a se ajustar dentro de nós antes mesmo de qualquer coisa mudar do lado de fora. Talvez, por muito tempo, você tenha tentado resolver tudo na força do seu braço. Talvez tenha assumido responsabilidades que não eram apenas suas. Talvez tenha carregado culpas que Deus nunca colocou sobre você. E o cansaço não veio apenas do trabalho. Veio da pressão emocional, da expectativa de dar conta de tudo, de manter o casamento firme, de sustentar os filhos, de proteger a casa, de manter as contas pagas, de aparentar estabilidade. Mas agora, Deus está pedindo algo diferente de você. Não é mais esforço, é entrega. Existe uma diferença profunda entre lutar sozinho e lutar sob cobertura espiritual. E hoje, você está sendo reposicionado. Talvez você tenha sentido que seu casamento entrou em um ciclo repetitivo de discussões, as mesmas palavras, as mesmas feridas sendo tocadas, as mesmas promessas de mudança que nunca se concretizam. Isso gera frustração,
e frustração silenciosa vira distância. Distância vira frieza. Frieza vira desconexão. Mas Deus restaura conexões quebradas. Agora imagine você e seu cônjuge de pé diante de Deus, não como adversários, mas como duas pessoas feridas que precisam de cura. Veja uma luz descendo entre vocês dois. Essa luz não aponta culpados, ela ilumina raízes. E muitas vezes a raiz não é falta de amor, é cansaço, é medo, é orgulho ferido, é comunicação interrompida. O Espírito Santo começa a tocar nessas raízes agora. Ele suaviza palavras duras, ele cura memórias dolorosas, ele dissolve resistências. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece a minha situação. E é verdade, mas Deus conhece. Ele viu cada conversa mal resolvida, ele ouviu cada choro escondido no banheiro. Ele percebeu cada tentativa de reconciliação que não foi correspondida. Nada passou despercebido. E o Salmo 91 continua ecoando. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Asas são símbolo de proteção íntima. Não é uma proteção distante, é uma proteção próxima, quase como um abraço. Agora, imagine suas preocupações financeiras sendo cobertas por essas asas. Veja boletos, contratos, dívidas, decisões profissionais sendo colocadas debaixo dessa cobertura. Você pode estar vivendo um tempo de instabilidade, mas instabilidade não define destino. Deus não é limitado por economia. Ele não é limitado por crises. Ele não é limitado por diagnósticos. E falando em diagnósticos, talvez o medo da saúde esteja maior do que você admite. Talvez você tenha pesquisado sintomas na internet à noite. Talvez você esteja esperando resultados de exames. Talvez você tenha medo do que pode descobrir. O medo cresce no silêncio, mas a fé cresce na presença. Agora imagine seu corpo sendo envolvido por essa mesma luz que cobre sua casa. Veja essa luz entrando nas células, alinhando funções, restaurando equilíbrio, mesmo que exista tratamento, mesmo que exista acompanhamento médico. Deus age além do que vemos, porque o Salmo 91 não promete ausência de desafios, ele promete presença em meio aos desafios. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Não é promessa de fuga, é promessa de companhia. E há algo poderoso nisso. Porque muitas vezes o que mais dói não é o problema em si. É a sensação de estar sozinho nele, mas você não está. E agora vamos aprofundar ainda mais. Existe uma batalha invisível que acontece quando uma família decide se posicionar. Toda vez que um lar escolhe buscar a presença de Deus, forças contrárias perdem espaço. E talvez você tenha sentido resistência. Talvez tenha percebido aumento de tensão quando começou a orar mais. Talvez discussões surgiram inesperadamente. Talvez pensamentos negativos tenham se intensificado. Isso não significa derrota. Significa que você entrou em território estratégico. Mas lembre-se, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é apenas uma frase bonita, é decreto espiritual. Agora, em nome de Jesus, nós estabelecemos limites espirituais ao redor da sua casa. Imagine um círculo de luz envolvendo seu lar. Nada que não venha de Deus atravessa essa linha. Nenhuma palavra maldita prospera. Nenhuma inveja se estabelece. Nenhuma obra de confusão permanece. Seu casamento é protegido, seus filhos são guardados, sua saúde é sustentada, sua provisão é assegurada. Mas ainda existe algo mais profundo, porque proteção externa é importante, mas cura interna é essencial. Talvez você carregue culpas antigas, erros cometidos no casamento, decisões equivocadas na criação dos filhos, escolhas financeiras que trouxeram consequências. E o peso da culpa pode ser mais pesado que qualquer dívida.
Mas ouça com atenção: Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com restauração. Agora imagine você segurando essa culpa nas mãos. Veja como ela pesa. Agora visualize um rio cristalino correndo diante de você. Esse rio representa a graça. E lentamente coloque essa culpa dentro dele. Veja a água levando embora. Não porque o erro não existiu, mas porque o perdão é maior. Respire, sinta seus ombros relaxando. Você não pode mudar o passado, mas pode entregar o presente. E quando o presente é entregue, o futuro é redesenhado. Nós ainda não chegamos ao ponto mais intenso desta oração. Estamos construindo base, estamos fortalecendo fundamentos, porque o clímax espiritual precisa encontrar você preparado. E você está sendo preparado agora. Se no fundo do seu coração você sente que precisa dessa restauração para a sua família, declare internamente: minha casa pertence ao Senhor. Diga com convicção, porque palavras têm poder. E o céu responde posicionamentos. Continue comigo. Ainda vamos entrar em uma dimensão mais profunda de autoridade. Ainda vamos tocar no centro das estruturas espirituais que tentaram se levantar contra sua família. Mas antes disso, permaneça nesse abrigo. Respire, receba, porque a sombra do Onipotente já está sobre você. Agora, continue comigo, porque estamos entrando em uma camada mais profunda. Você já sentiu o acolhimento. Você já começou a entregar. Mas existe uma região do coração que muitas vezes permanece fechada, até mesmo durante a oração. É aquela parte que diz: e se nada mudar? E se meu casamento não for restaurado? E se meu filho não voltar? E se a doença avançar? E se eu perder tudo financeiramente? Esses pensamentos não fazem de você alguém sem fé, fazem de você humano. Mas hoje, esses "e se" começam a perder força, porque a fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Agora imagine que você está diante de uma porta. Essa porta representa o futuro da sua família. Talvez você tenha olhado para essa porta com insegurança. Talvez tenha tentado forçá-la com esforço próprio. Talvez tenha pensado em desistir. Mas observe algo importante. Essa porta não está trancada. Ela está apenas esperando que você confie. O Salmo 91 declara: porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Não é Deus que decide sozinho ser seu refúgio. Você decide habitar. E habitar exige confiança contínua. Agora vamos aprofundar no casamento. Se houve traição, se houve palavras que feriram profundamente, se houve promessas quebradas, existe uma dor que parece impossível de apagar. E talvez você esteja dividido entre lutar ou desistir. Mas antes de qualquer decisão definitiva, Deus quer restaurar você por dentro. Porque às vezes o casamento não precisa apenas de reconciliação, precisa de cura individual. Agora visualize seu coração como uma casa por dentro. Talvez existam quartos trancados, quartos onde estão guardadas mágoas antigas, memórias que você evita revisitar. Deixe o Espírito Santo entrar nesses quartos agora. Ele não entra para expor, ele entra para curar. Sinta uma luz preenchendo esses espaços. Feridas não tratadas começam a cicatrizar. Palavras que ecoavam como acusação começam a perder som. E se o seu casamento já não tem mais retorno, se você está em uma fase irreversível, que Deus restaure sua identidade, que Ele cure sua autoestima, que Ele remova a sensação de fracasso, porque o fim de uma estação não define o valor da sua vida. Agora, sobre seus filhos. Talvez você carregue culpa. Eu deveria ter sido mais presente. Eu deveria ter corrigido diferente. Eu deveria ter percebido antes. Mas existe uma verdade que precisa entrar no seu coração.
Você fez o melhor que sabia na época, e Deus não é limitado pelas suas falhas. Imagine agora seu filho caminhando por uma estrada, talvez uma estrada distante, mas veja uma luz seguindo cada passo dele. Essa luz é a intercessão que você faz. Nenhuma oração é desperdiçada, nem mesmo aquelas feitas entre lágrimas. Agora, vamos entrar na área da saúde com mais profundidade. Existe algo chamado medo antecipado. É quando o problema ainda não aconteceu, mas a mente já construiu cenários, e esses cenários roubam paz. Agora visualize esses pensamentos como nuvens escuras sobre sua cabeça, e veja um vento forte começando a soprar. Esse vento representa o sopro do Espírito. Ele dissipa essas nuvens, ele clareia sua mente, ele organiza seus pensamentos. Você não vai viver refém de projeções negativas. Não temerás o terror da noite. O terror da noite não é apenas perigo físico, é ansiedade, é pensamento acelerado, é insônia causada por preocupação. Mas essa noite começa a ser diferente, porque a presença já está aqui, agora, sobre sua vida financeira. Talvez você esteja cansado de começar do zero, cansado de tentar e não ver avanço. Mas Deus também trabalha com processos invisíveis. Enquanto você vê portas fechadas, Ele prepara conexões. Enquanto você vê atraso, Ele organiza alinhamentos. Imagine agora uma mesa sendo preparada diante de você, uma mesa de provisão. Mesmo em meio a cenários difíceis, você pode não saber como, mas Deus sabe. E agora, chegamos a um ponto mais intenso. Existe algo que precisa ser declarado com autoridade, porque não estamos apenas pedindo, estamos posicionando, em nome de Jesus Cristo. Toda estrutura espiritual que tentou se levantar contra a sua família começa a ruir. Toda influência que tentou enfraquecer seu casamento perde sustentação. Toda confusão mental lançada sobre seus filhos é dissipada. Toda opressão sobre sua saúde perde legalidade. Toda estagnação financeira perde direito de permanência, porque a sua casa está debaixo de aliança, e aliança é proteção ativa. Agora imagine correntes invisíveis sendo quebradas, correntes de medo, correntes de repetição de padrões familiares negativos, correntes de escassez, correntes de enfermidades hereditárias. Elas caem agora. Mas atenção, após essa declaração intensa, nós não vamos reacender guerra, porque o clímax ainda está sendo construído, e você precisa estar espiritualmente alinhado para ele. Respire, sinta o ambiente espiritual mudando, sinta que algo está sendo reorganizado. Você não está apenas ouvindo palavras, você está sendo envolvido por uma atmosfera, e essa atmosfera é de autoridade, mas também de cuidado. Se no fundo do seu coração você sente que Deus está mexendo em estruturas antigas da sua família, declare agora: eu confio mesmo sem ver. Porque confiança ativa abre portas invisíveis. Nós estamos nos aproximando de um momento decisivo, um ponto onde haverá ruptura espiritual clara, mas antes disso, Deus está fortalecendo suas raízes. Permaneça, continue, não desconecte, porque o que está sendo construído aqui não é superficial, é estrutural. Permaneça firme, porque agora estamos nos aproximando do ponto de ruptura espiritual. Tudo o que fizemos até aqui foi preparação. Você acolheu, você entregou, você posicionou sua casa espiritualmente. Mas existe um momento na jornada em que não é apenas sobre pedir proteção, é sobre estabelecer governo espiritual dentro do lar. E governo começa no interior. Talvez por fora sua família pareça funcional, mas por dentro há desgaste, palavras não ditas, abraços que não acontecem, conversas evitadas, pedidos de perdão engolidos pelo orgulho. E o inimigo não destrói lares apenas com grandes escândalos.
Ele destrói com pequenas erosões diárias. Mas hoje isso é interrompido. Respire profundamente. Imagine agora sua casa vista do alto, como se você estivesse observando do céu. Veja cada membro da sua família. Veja as tensões invisíveis. Veja os medos que ninguém compartilha. Agora, veja uma coluna de luz descendo do céu diretamente sobre o centro da sua casa. Essa luz toca o chão e do ponto onde ela toca, começa a se expandir, como ondas circulares. Essa é a presença governando. E agora, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos: toda a atmosfera de frieza é substituída por espírito de reconciliação. Toda comunicação bloqueada começa a fluir com maturidade. Todo o orgulho que impedia o primeiro passo começa a se dissolver. Se havia ressentimento guardado há anos, ele começa a perder força agora. Se havia distância emocional, ela começa a ser encurtada, porque o Espírito Santo está fazendo algo que argumentos humanos não conseguem fazer, agora sobre seus filhos. Talvez exista um filho que você não reconhece mais. Mudou o comportamento, mudou prioridades, mudou o caráter, e você se pergunta onde errou. Mas escute com atenção. Existe uma diferença entre fase e destino. Fase é temporária, destino é propósito. E Deus é especialista em interceptar fases destrutivas antes que se tornem destinos permanentes. Agora imagine seu filho em qualquer lugar onde ele esteja. Talvez longe de casa, talvez emocionalmente fechado, talvez espiritualmente distante. Agora veja uma mão invisível tocando o coração dele, não com imposição, mas com convicção. Convicção gera despertar. Despertar gera retorno. E o Salmo 91 continua sendo declarado sobre ele: ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço é armadilha invisível. Amizades erradas, influências sutis, decisões precipitadas. Mas o livramento já está sendo ativado. Agora, sobre sua saúde. Talvez você esteja enfrentando algo crônico, algo que exige acompanhamento constante. E o desgaste emocional, às vezes, é maior que o físico. Mas Deus não trabalha apenas com cura instantânea. Ele também trabalha com sustentação diária. Agora, imagine uma força renovando suas energias, como se seu corpo estivesse sendo reabastecido, células alinhando, funções equilibrando, hormônios estabilizando. E acima de qualquer laudo, existe uma palavra maior: presença. Estarei com ele na angústia. Ele não disse que você nunca passaria por angústia. Ele disse que estaria com você nela. Isso muda tudo. Agora, a área financeira. Talvez você esteja cansado de depender, cansado de pedir ajuda, cansado de apertar despesas. Mas existe algo que precisa ser quebrado aqui: mentalidade de derrota antecipada. Agora, visualize essa mentalidade como uma corrente ao redor da sua mente. E veja essa corrente sendo quebrada agora. Você não é destinado à escassez permanente. Você não é destinado à vergonha constante. Existe provisão alinhada ao propósito. E propósito começa quando há alinhamento espiritual. Agora, estamos chegando ao momento mais intenso desta oração. O ponto onde a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna decreto. Prepare seu coração, respire profundamente, porque agora nós vamos declarar algo que marca território definitivo. Em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, nós estabelecemos que esta família está debaixo da sombra do Onipotente, e nenhuma arma forjada contra este casamento prosperará. Nenhuma estratégia de divisão terá sucesso. Nenhuma semente de adultério encontrará solo fértil. Nenhuma raiz de amargura permanecerá. Sobre os filhos, nenhuma influência destrutiva prevalecerá. Nenhum vício terá domínio. Nenhuma confusão mental determinará o futuro deles. Sobre a saúde, nenhuma enfermidade terá palavra final.
nenhum diagnóstico será maior que a promessa. Sobre as finanças, nenhuma crise será permanente, nenhuma porta fechada será definitiva. Porque existe uma aliança ativa sobre esta casa. E agora, declare comigo, dentro do seu coração: minha família está debaixo do Salmo 91. Sinta isso. Sinta como se um selo espiritual estivesse sendo colocado na porta da sua casa. Um selo invisível para os homens, mas absolutamente visível no mundo espiritual. Este é o ponto de ruptura, onde medo perde autoridade, onde insegurança perde voz, onde dúvidas perdem espaço, onde a proteção se torna posicionamento. E a partir deste momento, começamos a desacelerar, porque após a declaração vem o descanso. Respire, sinta a atmosfera diferente, sinta que algo foi quebrado, sinta que algo foi alinhado. Agora não é mais tempo de guerra, é tempo de permanecer. O clímax espiritual aconteceu e agora começa a descida suave. Permaneça comigo, porque ainda vamos aplicar a palavra de forma ainda mais profunda à vida real da sua família. E vamos selar tudo com paz definitiva. Agora, desacelere. O ponto de ruptura já aconteceu. Aquilo que precisava ser declarado, foi declarado. Aquilo que precisava ser quebrado, foi quebrado. Aquilo que precisava ser selado, foi selado. Não precisamos reacender intensidade. Agora entramos na dimensão do descanso consciente. Respire mais uma vez, lenta e profundamente. Porque o Salmo 91 não é apenas sobre guerra espiritual, é sobre habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer mesmo depois da oração terminar. Habitar é confiar amanhã, quando os boletos ainda estiverem lá. Habitar é confiar quando a conversa difícil ainda precisar acontecer. Habitar é confiar quando o exame ainda precisar ser feito. Habitar é confiar quando o filho ainda não deu sinais visíveis de mudança. Habitar é constância. Agora imagine você caminhando por um vale. Não um vale assustador, mas um vale silencioso. À sua frente existe um caminho iluminado suavemente. E ao seu lado, alguém caminha com você. Não é uma presença distante, é próxima. Você sente. Você sabe, é o Senhor. E enquanto vocês caminham juntos, você percebe algo. O peso que antes estava nos seus ombros já não está mais ali. Porque quando você entregou, Ele assumiu. Agora, vamos aplicar a palavra à vida real da sua família. No seu casamento. Talvez você precise dar o primeiro passo, não o passo da acusação, mas o passo da vulnerabilidade. Talvez dizer: eu estou cansado, mas eu ainda quero tentar. Talvez dizer: eu me senti ferido, mas eu quero reconstruir. Habitar no esconderijo também significa agir com maturidade. E maturidade é escolher reconstrução mesmo quando o orgulho quer se defender. Sobre seus filhos, talvez a restauração não venha por controle. Mas, por exemplo, talvez a mudança comece quando eles perceberem paz em você. Porque filhos não são apenas formados por palavras, são formados por atmosfera. Se a atmosfera da sua casa mudar, o coração deles sente. E a atmosfera já começou a mudar. Sobre sua saúde, talvez Deus esteja convidando você a cuidar melhor de si, dormir melhor, alimentar-se melhor, buscar acompanhamento quando necessário. Fé não é negligência. Fé é confiança acompanhada de responsabilidade. Sobre suas finanças, talvez o primeiro passo seja organização. Talvez seja cortar algo. Talvez seja buscar aconselhamento. Talvez seja confiar enquanto portas invisíveis estão sendo preparadas. Mas uma coisa é certa: escassez não é identidade. Você não é definido por uma fase financeira. Agora, vamos lembrar de outra promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Nada me faltará não significa que tudo será imediato. Significa que nada essencial será ausente. Provisão virá no tempo certo. Força virá quando necessária. Direção virá no momento exato. Agora imagine uma mesa sendo preparada dentro da sua casa. Uma mesa de paz. Você e sua família sentados ao redor dela. Conversas saudáveis. Risos reaparecendo. Respeito sendo restaurado. Não como fantasia, mas como processo real. Essa mesa começa a ser preparada agora. E mesmo que ainda não esteja completa, ela já está sendo montada. Agora sinta o ambiente espiritual completamente diferente do início desta oração. Antes havia tensão, agora há estabilidade. Antes havia peso, agora há leveza. Antes havia medo, agora há confiança silenciosa. E essa confiança não é barulhenta, ela é tranquila, é firme, é madura. O Salmo 91 continua ecoando como cobertura, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Você pode não ver, mas há proteção ativa, há livramentos acontecendo, há caminhos sendo desviados, há perigos sendo neutralizados. Agora apenas permaneça, sem pedir, sem declarar, sem lutar. Apenas permaneça, como alguém que finalmente encontrou abrigo depois de uma tempestade longa. E perceba, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar para visitas rápidas, é uma morada. E você está aprendendo a morar nele. Se essa paz está começando a preencher seu interior, diga em silêncio: eu descanso, porque descansar também é um ato de fé. Estamos caminhando para o selamento final, a parte onde não há mais pedidos, apenas gratidão. Permaneça. Agora, entre na dimensão da gratidão. Não a gratidão pelo que você já viu, mas a gratidão pelo que já foi estabelecido no mundo espiritual. Porque quando o céu se move, a terra apenas acompanha. Respire lentamente. Sinta seu coração mais calmo do que no início. Perceba como sua respiração está diferente. Perceba como sua mente está menos acelerada. Isso é presença. Agora imagine novamente sua casa, mas não como estava antes. Veja-a agora envolvida por uma atmosfera de estabilidade. As paredes já não carregam tensão. O ar dentro dela está leve. Existe serenidade. E mesmo que externamente algumas coisas ainda estejam em processo, internamente houve alinhamento. Sobre o seu casamento, a semente da reconciliação foi plantada. Talvez ainda não haja flores visíveis, mas sementes trabalham no silêncio. Elas crescem debaixo da terra antes de romperem para fora. Continue regando com paciência. Continue cultivando com maturidade. Continue escolhendo respeito. O Espírito Santo já começou o que você não conseguia começar sozinho. Sobre seus filhos, existe uma cobertura ativa. Talvez você ainda não veja mudança imediata, mas algo foi marcado. O céu ouviu seu posicionamento, e quando pais se posicionam espiritualmente, caminhos começam a ser redesenhados. Confie no processo invisível. Sobre sua saúde, existe fortalecimento acontecendo. Talvez você precise continuar o tratamento. Talvez precise continuar acompanhando, mas agora existe paz. E paz fortalece o corpo. Ansiedade enfraquece. Confiança sustenta. Sobre sua vida financeira, portas estão sendo alinhadas. Conversas estão sendo preparadas. Oportunidades estão sendo organizadas. Não force portas fechadas. Permaneça fiel onde você está, porque provisão também é consequência de posicionamento contínuo. Agora, volte ao Salmo 91 mais uma vez, não como declaração de guerra, mas como abrigo. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso fala de futuro, fala de continuidade, fala de história ainda não encerrada. Sua família não terminou, seu casamento não terminou, seu propósito não terminou, seu tempo não terminou. Agora, imagine o amanhã. Não com medo, mas com serenidade. Veja você acordando.
respirando fundo, sabendo que existe cobertura, sabendo que existe governo espiritual estabelecido, sabendo que existe presença constante. O esconderijo do Altíssimo não desaparece quando a oração termina, ele permanece agora. Vamos selar. Pai amado, obrigado porque esta casa foi marcada. Obrigado porque esta família foi posicionada. Obrigado porque o medo perdeu espaço. Obrigado porque a divisão perdeu força. Obrigado porque a escassez perdeu autoridade. Obrigado porque a ansiedade perdeu voz. Obrigado porque a paz assumiu o governo. Nós não pedimos mais, nós agradecemos. Porque quem confia, descansa. E quem descansa, vê a salvação. Que esta casa seja um território de reconciliação. Que este casamento seja um altar restaurado. Que estes filhos sejam guardados. Que este corpo seja fortalecido. Que esta vida financeira seja reorganizada sob tua direção. E agora, apenas permaneça em silêncio por alguns segundos. Imagine sua casa sob um céu estrelado, silenciosa, protegida, guardada. Nada invade, nada rompe, nada destrói. Porque a aliança, a cobertura, a presença. Se essa oração trouxe paz real ao seu coração, declare em silêncio: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora, estamos nos aproximando do encerramento definitivo, sem reinício, sem nova intensidade, apenas paz. Permaneça, agora, apenas permaneça. Tudo o que precisava ser feito espiritualmente foi estabelecido. Não há mais luta, não há mais declarações intensas, não há mais peso, há paz. Sinta isso. Volte sua atenção para dentro. Perceba como seu coração está diferente de quando começamos. Talvez o problema ainda exista do lado de fora, mas dentro algo mudou. E é isso que sustenta, porque famílias não são restauradas apenas por circunstâncias favoráveis. São restauradas por posicionamento espiritual contínuo. O Salmo 91 não termina com guerra. Ele termina com promessa de cuidado, e cuidado gera estabilidade. Agora imagine sua casa novamente, mas desta vez veja-a ao amanhecer. A luz suave entrando pelas janelas. Silêncio tranquilo, atmosfera protegida. Você se levantando com consciência de cobertura, seus filhos sendo guardados enquanto crescem. Seu casamento sendo reconstruído com maturidade. Sua saúde sendo sustentada com equilíbrio, sua vida financeira sendo conduzida com direção. Nada apressado, nada forçado, processos guiados. Agora coloque sua mão sobre o seu coração, se puder, e declare suavemente: eu escolho confiar. Confiança não é emoção, é decisão diária. Quando surgir tensão no casamento, confie. Quando surgir preocupação com os filhos, confie. Quando surgir medo na saúde, confie. Quando surgir pressão financeira, confie. Porque você habita, você não visita o esconderijo, você mora nele. E morar significa permanecer mesmo quando o vento sopra. Agora, sinta como se o próprio Deus estivesse colocando um manto sobre seus ombros. Não um manto pesado, um manto de segurança. Ele cobre sua mente, ele cobre suas emoções, ele cobre sua casa. Nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma palavra contrária terá autoridade final. Nenhuma crise será maior que a presença. Sua família está debaixo de aliança, seu casamento está debaixo de aliança, seus filhos estão debaixo de aliança, sua saúde está debaixo de aliança. Sua provisão está debaixo de aliança. E quando existe aliança, existe cuidado constante. Agora apenas respire uma última vez, profundamente. Solte todo resquício de tensão. Permita que a paz complete o que começou. Que esta casa seja um refúgio. Que esta família seja um testemunho. Que esta geração seja guardada. Que o Salmo 91 seja vivido, não apenas declarado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E você descansa, porque Ele guarda, Ele sustenta,
Ele conduz, Ele permanece. Pai amado, recebe esta família, sela esta casa, guarda cada coração. Que a paz que excede todo o entendimento permaneça. Que o sono desta noite seja tranquilo. Que o amanhã seja enfrentado com serenidade. Que o futuro seja construído com fé. Nós encerramos esta oração em confiança, sem medo, sem pressa, sem dúvida, apenas fé madura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.